Você sabe o que é disbiose? Bom, você vai aprender junto comigo, com a nossa nutricionista, a doutora Edi Oliveira. Tudo bem, doutora? Oi, tudo bom, Kelly? Doutora, então, o que é a disbiose? Então, a disbiose é quando a gente tem um desequilíbrio das bactérias. A gente tem dois tipos de bactérias no nosso intestino, também no nosso estômago, que são as bactérias gram-positivas e gram-negativas. Quando ela entra em desequilíbrio, a gente fala que estamos em disbiose. Apesar de não ser uma palavrinha comum da gente ouvir por aí, mas a doença em si, pode dizer que é uma doença comum? Como que é isso, doutora? Ela é comum, ela não é caracterizada como uma doença em si, ela é um desequilíbrio e isso pode levar às doenças, né? Então, mas o que é que acontece quando você tem essa disbiose? Por exemplo, você pode ter uma dor abdominal, pode ser uma pessoa que tem uma constipação, pode ser uma pessoa que tem uma diarreia, comeu alguma coisa e começou a sentir aqueles sintomas de náusea, e aí a gente fala, entrou em desbiose. O intestino já não está funcionando na normalidade que é a eubiose. Então, esses seriam os principais sintomas, doutora, para que a pessoa já entenda como um alerta. Doeu demais o estômago, sentir um desconforto que não é comum, pode ser que seja a disbiose. Com certeza, né? A desbiose é um dos primeiros sinais que o intestino dá, e estômago, e a gente tem desbiose também na boca, e na região onde a gente tem bactérias, a gente pode ter esse desequilíbrio, né? Por exemplo, a gente pode ter uma candidíase que, a partir de uma desbiose intestinal, está tudo muito relacionado. Intestino hoje, como eu sempre falo para o meu paciente, o que acontece no intestino não fica só no intestino, vai para todos os outros órgãos. E isso começa com a desbiose. Doutora, e o que que leva a isso a acontecer? Geralmente, uma má alimentação. Tá? Então, o que, que acontece? Por que, que acontece a desbiose? Porque você vem comendo mal, no sentido de que a gente não está dando alimentos certos para as nossas bactérias, que a gente chama boas, que são as bactérias. Todo mundo já deve ter ouvido falar de probióticos. Então, assim, e que comida é essa? A gente precisa dar comida de verdade, uma alimentação rica em fibra. Então, vegetais, folhas, frutas e por aí vai. Doutora, após o diagnóstico da disbiose, como que é realizado esse tratamento? Então, o primeiro passo é a gente ajustar essa alimentação. Então, a gente precisa ver como é que está essa alimentação, ajustar o que está errado, inserir, né, o que é o alimento das nossas bactérias boas, que eu falo, né? Então, eu já me preocupo em colocar uma semente, uma fibra, e aí a gente vai manejando. E outra coisa, quando a pessoa já vem na crise, que eu já vejo que é a desbiose, eu já entro com alguma suplementação, com fitoterápico, por exemplo, chá de espinheira santa, o alecrim, o hortelã, mas eu posso fazer isso em tintura para a gente ter uma resposta melhor. Esse, basicamente, é um tratamento bem assim, que eu quero dizer assim, fidedigno quando você pensa em desbiose. Doutora, caso a disbiose não seja tratada, que tipo de consequências ela pode estar trazendo para o organismo dessa pessoa? Então, à medida que a gente não vai tratando, vai deixando para lá, vai pegando, usando remedicação só para abafar os sintomas. Ah, estou com a náusea, vou usar, aí usa lá uma simeticona, né? E isso é que é o problema, porque lá na frente você pode ter obesidade, você pode ter uma diabetes, você pode ter problemas depressivos, porque a gente sabe que hoje existe uma ligação muito grande de intestino e cérebro. Então, assim, a gente precisa cuidar da desbiose para a doença não chegar. Ou melhor, cuidar de forma geral da nossa alimentação, né, doutora? Por isso é importante a gente sempre ter uma orientação de um especialista. O nutricionista realmente ele está aí para fazer esse papel, para fazer que você tenha uma qualidade de vida melhor, possa comer bem e se saciar, né? Porque às vezes acredito que as pessoas têm aquela vontade de estar comendo toda hora pelo fato de não comer bem, de não se saciar direito, aí acha que sempre está com fome e nem sempre é assim, né, doutora? Exatamente. Às vezes, o que, eu digo assim, o que é o combo perfeito para o nosso intestino? Primeiro é não ter a desbiose. E como é que a gente não vai ter essa desbiose? Cuidando da alimentação. E quando eu falo de cuidar da alimentação, é ter equilíbrio, né? Você precisa, por exemplo, ter uma semana comendo super legal e no final de semana ir lá comer sua pizza, comer seu sanduíche, não tem problema nenhum. Eu prezo muito pelo equilíbrio, né? Cuidar da água, intestino ama a água e intestino ama atividade física. Então, assim, você está vendo? E sono. Então, porque isso aqui está super ligado no nosso intestino. Então, é cuidar dessa base para a gente não chegar às doenças. É isso que a gente não quer, né?
Tá certo, doutora. Olha, mais uma vez, depois de todas essas suas dicas, essas informações importantíssimas, eu quero que a senhora fale aí para quem está nos assistindo agora, mais um recadinho especial para que essa pessoa realmente possa dar uma atenção melhor aí à sua alimentação. A minha primeira dica é, aparecer algum sintoma, sentir uma náusea, tenho muito tempo de constipação. Ah, não, estou com 15 dias que faço... vamos falar um pouquinho o que é constipação, que é o mais comum. Passar 2, 3 dias sem evacuar. Então, tá com isso, tem algum problema. Então, a gente tem que resolver. Primeira coisa que eu penso, não usar logo uma medicação para abafar aqueles sintomas e pensar nessa desbiose, né? No que está acontecendo no seu intestino. Então, minha primeira dica é essa. E cuidar da água, principalmente agora que a gente está num período aqui, né, de muito calor no estado. Gente, a água é primordial. E cuidar da atividade física e se cuidar no todo, que é muito importante, né? A gente quer vida longa. Com certeza, doutora, mais uma vez, muito obrigada e até o próximo programa. Eu que agradeço. Qualquer dúvida, né, pode deixar aí com vocês, que eu estou aqui para responder. E quem quiser, eu estou aqui na Fisioclínica, atendendo. Tem minhas redes sociais, vocês colocam lá sempre, né? E é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Conferiu aí a nossa entrevista com a nossa nutricionista, a doutora Idi Oliveira? Maravilhosa essa entrevista, né? É sempre bom a gente ficar atento à nossa alimentação, porque cuidando da nossa alimentação, automaticamente a gente vai estar cuidando também da saúde do nosso intestino.